Olá, queridos amigos, queridas amigas, que o Senhor vos abençoe e que o Senhor Deus vos guarde e que todos tenham um dia prazeroso e deleitoso ao lado do Criador do Universo. Vamos estudar a lição de hoje, sábado 16 de setembro. Inicia-se uma nova lição, que é a lição de número 13, que ela tem como título Lutando pela Paz. E a lição de hoje, ela está baseada no livro do apóstolo Paulo, de Efésios capítulo 6, versículos 16 e 17. E Paulo, em seu livro de Efésios, ele menciona que toda a humanidade ela está envolvida num grande conflito cósmico, numa grande guerra espiritual entre Cristo e Satanás, cuja intriga do inimigo de Deus é quanto ao caráter de Deus, a sua lei e a sua soberania sobre o universo. E esse conflito ele se originou no céu quando um ser criado por Deus chamado Lúcifer, que era a quarta pessoa da hierarquia celeste, onde ele era dotado de liberdade, de escolhas, né? Por exaltação própria, ele resolveu se tornar o Satanás, o adversário de Deus, e até conduziu uma rebelião entre os anjos do céu, convencendo um terço dos anjos, esses seres celestiais. E a partir daí, o mundo, o universo, não teve mais paz. Onde Satanás introduziu o espírito de rebelião em todas as áreas desse mundo. E ao convencer enganosamente, Adão e Eva, para que eles pecassem, ali se aprofundou realmente uma crise, realmente de um conflito maior ainda. E esse pecado humano resultou na deformação da imagem de Deus com a humanidade, no transtorno no mundo criado por este ser maligno, e em sua inconsequente ideias, onde ele provocou até uma devastação no mundo, que até Deus teve que enviar um dilúvio mundial para consertar algumas coisas que estavam erradas. Em toda a sua epístola do apóstolo Paulo, ele explica que nós não estamos envolvidos nesta guerra simplesmente entre duas superpotências que estão lutando. E sim, nós somos vítimas colaterais, inocentes, enredadas ou apanhadas nesta batalha contra a nossa vontade. E na verdade, é o contrário disso, Foi Deus que se envolveu nessa batalha por nós, onde nossos primeiros pais, Adão e Eva, que administravam o nosso planeta, cederam esses direitos ao inimigo Satanás ao eles pecarem. E nós nos aliamos a essas forças das trevas para lutar contra o Deus que nos criou. E Deus, em vez de nos destruir, Ele nos amou e se ofereceu a lutar por nós para nos salvar. E Ele tomou para si toda a nossa culpa e o nosso pecado, e Ele morreu no nosso lugar para que nós pudéssemos ter a paz e trazer esta paz para nós, a fim de que nós pudéssemos nos restaurar o nosso direito, para que nós pudéssemos ter o direito do reino dos céus.
Mas mesmo assim, né, o grande conflito cósmico, ele continua por um longo tempo. E se nós queremos, né, a verdadeira paz, a eterna paz, temos que escolher um lado correto e participar dessa batalha com as armas que Deus oferece para todos nós, para nós termos esta paz para a eternidade. E pensando nisto, o apóstolo Paulo, no verso para memorizar dessa semana, mostra, né, os soldados de Cristo, né, os cristãos, a necessidade de todos envolverem nesta batalha, neste conflito, na missão de libertar pessoas para a proclamação do Evangelho da Paz, para salvar pessoas. E ele informa, né? Deus informa as armas que nós precisamos, que nós devemos utilizar nessa grande batalha espiritual, e ele nos diz: segurando sempre o escudo da fé, com a qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. Use também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Está lá em Efésios capítulo 6, versículos 16 e 17. De acordo com este texto, a fé, ela é a base firme das coisas que nós esperamos e das coisas que nós não vemos. E nessa guerra espiritual, nesse grande conflito, é um bom exemplo das coisas que nós não vemos. E assim nós temos que segurar sempre esse escudo, e para que nós possamos ser vencedores, né, pela fé em Cristo. E o apóstolo, em sua epístola, ele usa sempre no plural. Ele não pretendia descrever assim um guerreiro solitário nesse conflito. Pelo contrário, né, ele usa os verbos no plural para se dirigir a um exército inteiro. E ele diz, peguem toda a armadura, que fala em Efésios 6,13. E ainda fala, sejam fortalecidos, que está lá em Efésios 6,10. E assim retrata diante dos nossos olhos o glorioso exército de bravos soldados de Deus, totalmente equipados, né, para esta missão, para proclamar a verdade ao universo, uma mensagem que Deus determina para nós. E na lição de hoje é mencionado, né, sobre um escritor famoso chamado de John Bunyan, que ele escreveu um livro com o nome de O Peregrino. E esse escritor, ele relata esta bela obra enquanto ele estava preso no ano de 1678 depois de Cristo, que ele estava preso na Inglaterra. E ele relata neste livro, né, que ele fez com bastante carinho, sobre a vida de um cristão chamado Christian, que era um jovem assim atormentado pelo desejo dele viver livre, sem o fardo pesado que ele carregava no mundo. E vai em busca assim de um alívio deste peso, e segue a sua jornada por um caminho estreito indicado por um homem chamado evangelista, pelo qual ele poderia alcançar a cidade celestial. A obra foi contada como se fosse assim um sonho, né? E nesse caminho estreito, Christian ele é escoltado até um grande arsenal de armas de um palácio. E ali é mostrado para ele todos os tipos de artefatos, né, de armamentos que o Senhor havia provido para os peregrinos, como ele, Christian, né? Que assim ele poderia alcançar a liberdade que ele almejava.
E ali naquele arsenal tinha espadas, escudos, capacete, couraça, sapatos que nunca desgastavam. E havia nesses armamentos o suficiente para armar tantos homens que assim o queiram ou quisessem estar a serviço do Senhor. Tanto o número de estrelas que havia no céu, à disposição de todos que assim o quisessem. Antes Christian de partir para a busca da tão almejada liberdade, ele foi escoltado novamente para o arsenal de armas, onde ali eles o habilitaram, para ele manusear essas armas. E esses armamentos que ele recebeu, esse treinamento, ela ia da cabeça aos pés para que não fosse atacado em nenhuma parte do corpo durante essa caminhada. Essa história, ela lembra muito bem de um documento escrito há 1600 anos antes desse livro ter sido feito por John Bunyan, Antes do Bunyan fazer esse livro, há 1600 anos antes, já estava na Bíblia, em Efésios, escrito pelo apóstolo Paulo, que justamente ele também, Paulo estava numa prisão em Roma, e ele escreve esse livro de Efésios. E nesta mensagem do apóstolo, um grande missionário de Cristo, foi inspirado pelo Criador do Universo, onde ele tem realmente uma visão de um grande exército, a igreja verdadeira, que observa os estatutos e mandamentos de Deus, e ele visitando o arsenal que Deus oferecia para a salvação daqueles que o aceitarem e se vestirem da panoplia divina, que era assim um termo grego que ele escreve aqui no livro, para definir a armadura completa que cada cristão deve ter da cabeça aos pés. Onde Deus, ele oferece sempre o melhor armamento para que todo soldado do seu exército seja vestido com um aço assim forte, assim da cabeça aos pés, enquanto estiver proclamando o evangelho da paz em nome de Jesus Cristo. E esta semana nós estudaremos diariamente 4 temas importantes relacionados justamente sobre essa lição 13, lutando pela paz. E durante essa semana nós observaremos que a igreja, que é o primeiro ponto, desse ponto importante que eu mencionei, e esse primeiro ponto importante é que nós observaremos que a igreja, ela está envolvida assim, em um grande conflito cósmico, e ela tem uma missão de proclamar o evangelho na paz no mundo para salvar as pessoas. E o segundo ponto assim também importante da lição que nós veremos durante a semana, nós temos que saber que nós não estamos lutando sozinhos nessa batalha espiritual. Nós estamos lutando junto com o Senhor e com a sua armadura para nós vencermos o inimigo. E nós estaremos detalhadamente para saber como foi feito isto. Também veremos, o que é o terceiro ponto, que nós não somos guerreiros solitários. Ninguém vence uma guerra sozinho. Nós estamos com o exército de Deus e o seu povo juntos nessa batalha. Que bacana, né, irmãos? O quarto ponto, que também é muito importante, que nós veremos diariamente durante a semana, que nós devemos saber que essa batalha ela terá um fim, porque após a primeira vitória de Cristo na cruz do Calvário, derrotando a Satanás, ali ele obteve a primeira vitória
que foi uma vitória grandiosa de Jesus sobre a morte e o pecado. E ali foi decretada o fim de Satanás, porque após a segunda vinda de Jesus, quando ele, o nosso Salvador, vier resgatar a todos nós e levar para o seu lar eterno, que será o nosso lar eterno. É por isso, meu amigo, minha amiga, que Deus tem falado com todas as pessoas através do poder do Espírito Santo para aceitarem a Jesus como Salvador e Senhor. A partir do momento que você aceita a Jesus como Salvador e Senhor, você passa a ser uma pessoa sábia, porque o Espírito Santo começa a trabalhar na sua mente. E você entenderá, através disso, quando você começar a ler as Escrituras, que nós estamos diante de um grande conflito, uma grande batalha espiritual, e que nós, que aceitamos a Jesus como Salvador, nós temos uma missão de proclamar o Evangelho, lutando pela paz, para a salvação de outras pessoas que também têm oportunidade. E também não é só isso, meu amigo, minha amiga. Quando você aceita Jesus como Salvador e Senhor, você ganha de Deus esse presente que chama-se salvação. E com isto, Jesus vai levar-te para as mansões celestiais. Um lugar onde não há mais morte, não há mais aflições, não haverá mais guerras. Haverá um lugar de paz. E sabe por que Deus, Ele quer fazer isto com você, minha amiga? Com você, meu amigo? Porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.